Amém? Graça e paz a todos. E gostaria de agradecer primeiramente a Deus. E vou usar uma das suas últimas palavras, Alessandra. Oportunidade. Hoje, em mais um dia, dia 7 de janeiro, de um ano que acaba de começar, 2022, com muitas tribulações, com muita água, assim podemos dizer, Thaís, com muitas coisas, circunstâncias nos acontecendo, mas nós somos mais do que vencedores, porque hoje nós temos mais uma oportunidade. Então, aonde você está, seja aqui no templo, seja em casa, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça aí agora de onde você está. Senhor meu Deus, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste, Senhor. Louvado e exaltado e glorificado, Senhor, seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigada. O Senhor conhece todas as coisas, desde o dia que, antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia de todas as coisas, toda a nossa trajetória, todo o nosso caminhar, todo o nosso processo. Deus, só nos resta ouvir-te, crer-te, obedecer, praticar, dar frutos e sermos servos, sermos discípulos desse Deus tão grande que nos ama de forma infinita, inesgotável. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém? Estamos sendo a cada mês desafiados a ministrarmos, não é, Sandra, sobre temas muito fortes, e tema que tem nos levado à reflexão, tema que tem nos levado a caminhar cada vez mais no caminho do Senhor. E o tema desse mês é frutifica-nos, Senhor. Ou seja, precisamos darmos frutos dignos a esse Deus tão maravilhoso. E a divisa, mais uma vez, gostaria que os irmãos lessem comigo o Evangelho de João 15, o 5, que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E esse evangelho escrito aqui, né, por João, nesse capítulo ele vai tratar justamente da videira verdadeira. E no seu versículo 1 ele nos diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e a limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim
nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo que ele seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no 13 ele ainda diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes os que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz. O seu Senhor, já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirde ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Podemos observar, meus amados irmãos, que frutificar aqui não é uma opção, mas é resultado de alguém que permanece em Cristo. Não é uma opção. Você pode até escolher, porque temos o livre arbítrio. E eu entendo, Sandra, que livre arbítrio não me dá o direito de fazer tudo aquilo que o meu corpo, que a minha carnalidade pede. Muito pelo contrário. O meu livre-arbítrio me leva a ser uma serva ou uma discípula cheia de responsabilidade. Quanto mais a nós é dado, muito mais é cobrado. Essa liberdade, ela tem um alto preço. Mas esse preço que nós vamos estar pagando não chega nem no cheiro daquilo que foi feito lá na cruz. Sabe por quê? Porque para frutificar é necessário permanecer. E não é permanecer em qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Nos é exigido um permanecer, ou seja, numa posição a qual nos vai fazer frutificar. E é necessário algumas condições, exigências ou requisitos com relação ao nosso posicionamento em Cristo e Cristo em nós. Isso é
vital. Isso é fundamental. E esperando que devemos dar fruto, e como já foi dito, não é qualquer fruto, não é de qualquer forma. Sabe por quê? Porque nós somos os ramos ou as varas que fomos enxertados nessa videira verdadeira. E essa videira verdadeira é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem a plantou foi o agricultor. Em algumas versões na Bíblia vai dizer que foi o lavrador. E esse lavrador, ele nos deu o que ele tem de melhor. No inário, Sandra, que você cantou, e na estrofe, ele diz: seu filho bendito a nós todos deu. E esse agricultor, ele é aquele que prepara a terra, a lavoura. Ele é aquele que prepara. E quando o agricultor, o lavrador que vai falar aqui, foi preparar essa terra, arar a terra, louvar a terra, ele fez o melhor. Ele deu o que ele tinha de melhor e ele deu para nós. Para que nós tenhamos a consciência e a prática de exercer aquilo que ele nos pede. E ele nos deu o seu Filho unigênito, sem culpa, sem pecado, sem mácula, ou seja, ele nos deu a pura perfeição. E nós, como ramo dessa videira, primeiramente, nós precisamos estar nele. Não é nada de diferente, nada do que talvez tentam lhe dar, ou aquilo do que você deseje, é nele, em Cristo Jesus. Para que haja frutos em nós, e ele vai dizer que frutos serão produzidos, mas aquele que está nele frutificará em abundância. Ou até mesmo aqueles que não frutificarem, ele será cortado. Em Romanos 11, vai nos falar que houve um corte. Vamos lá, em Romanos 11. Olha o que nos diz. Do 11 em diante. Digo, pois, porventura tropeçarão para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação aos gentios para incitar os ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação com o mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos os são. E se alguns ramos foram quebrados,
E tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te gloreis contra os ramos que contra eles se gloreis. Não. És tu que sustenta a raiz, mas a raiz, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. E nas Escrituras Sagradas também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. No passado já houve um corte para que os gentios pudessem ser enxertados nessa videira. E aqui o texto nos diz que essa videira, nós somos nutridos ou alimentados por uma seiva. Essa seiva que emana de Cristo Jesus é para que nós possamos andar e caminhar conforme a sua vontade. E a seu tempo certo, nós daremos bons frutos. E quem assim não o for, ou quem assim não conseguir dar bons frutos, esse, infelizmente, Thaís, ele será cortado. E há uma parábola na Bíblia, essa a qual eu estarei trazendo algo a mais, que é a parábola dos talentos. Ali há 3 exemplos de servos, ao qual o seu Senhor, por favor, convido também a abrirem as suas Bíblias em Mateus 25, a partir do versículo 14. E lá vai trazer, são vários exemplos, são várias parábolas, mas o versículo 25, a partir do seu, o capítulo 25, a partir do seu versículo 14, ele vai nos mostrar qual foi o comportamento, ou raciocínio, ou a razão ao qual esses servos que foram escolhidos por ele, conforme diz o texto, não fomos nós que os escolhemos, mas ele que nos escolheu. Ele nos escolheu, Betânia, e ele espera de nós uma resposta, ou melhor, resultados de frutos dignos de adoração. E o versículo 25, a partir do capítulo 14, ele nos diz o seguinte, pelo menos na minha palavra, na minha Bíblia fala o tema, a parábola dos talentos. Por isso, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua, olha que palavra, capacidade. E ausentou-se logo para longe, ou seja, ele se foi, mas iria voltar. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, tratou logo de negociar, negociou com eles. Na minha versão vai estar escrita, e granjeou
outros 5 talentos. Em outras versões vai estar escrita, e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, ou seja, ganhou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles, ou seja, pediu prestação de contas de tudo aquilo que ele tinha depositado na mão dos seus servos. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei ou ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse ao Senhor, olha o que é que ele diz, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo. Sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai-o a quem tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dente. Podemos observar aqui que nessa parábola há 3 pessoas e eles os nomeia, são servos. São 3 servos ao qual o Senhor chamou. E cada um desses servos, o Senhor sabia que cada um deles tinha uma capacidade diferente um do outro. A ponto de um ele dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E delega sobre esses servos responsabilidade. Responsabilidade com liberdade. O Senhor, quando entrega a ele o que ele tinha, o Senhor não disse o que era para ele fazer, ele simplesmente os entregou. E eles tinham a liberdade ou a escolha, como aqui tiveram escolha, de fazer o que melhor lhe aprovesse ou o que melhor seria para o seu servo.
2 deles escolheram multiplicar aquilo o que o Senhor tinha dado. Não só o guardar era importante, mas também o ganhar em cima daquilo do que se tinham recebido. Granjearam, colheram e ficaram na espera, na permanência do Senhor. Havia também um terceiro servo. E esse servo, ele também tinha uma escolha. E esse servo, como vai relatar aqui a palavra, ele conhecia ao Senhor dele. A nenhum dos 3, a esse Senhor era desconhecido, muito pelo contrário. Ele o conhecia a tal ponto de o temer, de estar atemorizado. Mas ele não conseguia avançar e resolveu abrir um buraco e enterrar aquilo ao que ele foi dado. E lá em João vai dizer que aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Os frutos ao qual aqui entende-se, pelo menos ao qual entende-se, o que eu entendo é frutos de um discípulo. Esses frutos, eles devem ser potencializados, Sandra, com o que está lá escrito em Gálatas 5:22. O Senhor Deus, ele nos dotou de talentos e de dons. Esses dons e esse talento ao qual nós recebemos, que vai estar lá em Gálatas 5:22. Vai nos dizer, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo. Lembra que 2 deles entraram no gozo do Senhor, o gozo, a alegria. O Senhor teve prazer com aqueles servos justos e fiéis. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos, eles vão potencializar aquilo que o Senhor espera de nós e que venhamos dar frutos. Ou seja, a multiplicação de almas em vidas. Vamos ver lá o tempo todo que ele fala, permanecei em mim, porque sem ele nada podeis fazer. Janderson, na ministração aqui de quarta-feira, ele trouxe um termo que ele usou, ou seja, a expressão que ele usou foi policiamento dos nossos pensamentos. E quando ele trouxe essa expressão, eu disse, além dele trazer essa expressão, ele automaticamente ele explica porque é necessário extremo cuidado, pois às vezes vários tipos de pensamento nos ronda, é verdade. O medo, a vergonha, a covardia, o entristecimento, vários são os pensamentos que vão nos nortear, mas também há pensamento de bem, de coragem, de ânimo, de força, de fortaleza, de confiança, de crer que só o Senhor é Deus, que Ele é o maior sobre todos, que Ele nos guarda, que Ele nos vela, que Ele é grande e infinito em misericórdia. Ele nos ensina que esse Deus é o Deus maravilhoso. E muitas das vezes, a nossa mente, ela vai estar focada em situações, em momentos, em pessoas que não edificará a nossa vida, ou até mesmo nos fará, Herbert, irá nos fazer sair da posição que Ele pede tanto. Permaneça em mim. Sem Ele, nada podemos fazer, não temos como caminhar com Ele.
No versículo 14 de João, no momento que Jesus está ali com seus discípulos, Tomé, Jesus explicando acerca do caminho, um dos discípulos dele diz: Senhor, eu não sei como chegar a esse caminho, eu não sei como caminhar. Olhe que eles já estavam no processo de aprendizagem com Cristo, no processo de discipulado com Cristo, pois Cristo foi o seu discípulo. Ou seja, os 12 foram discípulos de Cristo, ou seja, eles foram ensinados, eles estavam caminhando com Cristo. Vamos lá, em João, versículo 14. João 14. Eu vou começar do 3, tá certo? E isso Jesus falando com eles. Vou começar do 1. E não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido? Filipe, quem me vê, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creus tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz todas as obras. Sem Deus nada podeis fazer. Só o Senhor tem a chave que vai nos fazer alcançar o objetivo, o resultado. Mas isso só vai acontecer se nós nos permitirmos e se nós permanecermos nele. E muitas das vezes vamos ter situações que o nosso pensamento, que muitas vezes não é policiado, não é colocado aqui com base no que fala as Escrituras, porque o texto lá no 15 vai dizer que eles já estavam limpos porque eles conheciam a palavra. Igual a nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos qual é o propósito de Deus em nossas vidas. É que nós venhamos a aceitá-los, a caminhar com Ele, mas que também frutifiquemos, alcancemos outras vidas. Ou seja, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E haverá multiplicação. Mas essa multiplicação, Sandra, ela só vai conseguir dar resultado, o fruto só vai receber esse nutriente e conseguir frutificar se nós amarmos, se nós usarmos de mansidão, alegria, longanimidade, paz, temperança. Deus preparou o terreno e nós temos a obrigação, não é a opção, de servi-lo.
como Ele exige que nós o sirvamos. E esse que consegue, Milena, servir a Deus conforme Ele nos ensina aqui nas Escrituras, os seus frutos, Sandra, será em abundância. E esse fruto que foi dado em abundância vai ser tirado, e mais frutos ele terá. Haverá, Thaís, multiplicação. Mas muitas das vezes, Sandra, nós não queremos nem permanecer em Cristo. Na primeira situação ou na primeira oportunidade, pula-se fora. E o tema, ele é muito claro. Frutificarmos no Senhor. Precisamos frutificar, mas não é de nós. Porque se for de nós, sabe o que é que nós vamos produzir? Medo, vergonha, tristeza, depressão, estresse, tudo que está fora, ou seja, à margem do caminho. Então precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos entender a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus, e muitas das vezes nós não queremos praticar. Queremos estar numa posição salvo, sentado e muito satisfeito com o que nós nem temos. É necessário abrir mão. É necessário fazer o que está lá, o que o Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso. Porque tem situações que querem nos paralisar. Tem situações que quer fazer você paralisar de qualquer forma. Estava assistindo algumas ministrações, dentre elas, eu esqueci aqui o nome agora do Billy Graham. Eu estava assistindo algumas ministrações dele, e nessas ministrações ele me disse uma frase: mentes vazias e almas, mentes cheias e almas vazias. Mentes cheias de tantas coisas, de poder. Quantas pessoas aí querem reconhecimento, só reconhecimento. Quantas pessoas aí querem um grande amor, quer viver um grande amor. Daria a sua vida para viver um grande amor com uma outra pessoa, um outro ser carnal como ele. Quantos aí daria a sua própria vida para ter uma vida financeira não estabilizada, ou até mesmo cheia de pendências, de dívida, mas uma vida abonada e abastada, ser uma pessoa rica? Quantos aí daria tudo, daria a sua vida para ser mãe? E muitos outros exemplos nós poderíamos citar aqui. Mas a alma vazia, e nossa alma, ela precisa estar cheia daquilo que Deus preparou para nós. Precisamos tomar posse daquilo que Deus deu para nós. E muitas das vezes, Sandra, temos jogado fora pela janela. Martin Luther King, se eu não me engano, vai dizer: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, rasteje, mas não pare. E isso vai implicar, Carlinhos, em muitas coisas. Porque, primeira coisa, precisamos abrir mão de nós mesmos. Cristo mesmo vai dizer: aquele que quiser seguir a mim, larga tudo para trás. Segue-me, deixe tudo para trás. Porque precisamos ter uma nova vida, precisamos ter um novo nascimento. E com a nossa carnalidade, com a nossa humanidade, a gente não vai conseguir. Porque hoje é pé dentro, amanhã é o corpo lá fora. E assim vai vivendo achando que está agradando a Deus, agradando a si, enganando o outro. Não vai. É necessário renunciar. É necessário estar nele. Tem condições que serão necessárias. Estar em Cristo é uma delas, renunciar é uma delas, obedecer é uma delas, praticar é uma delas.
Nesses dias tão difíceis, às vezes, Herbert, a prática parece que ela até se torna impossível, porque as pessoas parecem que estão mais incrédulas do que nunca. Um coração mais amargurado, um coração mais soberbo, mais orgulhoso do que nunca. Não cedem, não se dobra. Está igual o Faraó. Mas só que Deus, uma coisa é certa, Ele está no controle de todas as coisas. Até o coração lá, durinho, endurecido como de Faraó, quem estava no controle era Deus. Em um determinado momento, o coração endurecido, petrificado, no outro momento ele amolecia, mas logo na outra hora Deus fechava. É necessário termos muito cuidado. É necessário usar o que Deus deixou para nós. É necessário aceitar a Cristo Jesus, Ele deixa bem claro. Tem que aceitá-lo, tem que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Deus quer-nos do jeito que nós estamos, porque haverá um processo. É doloroso? É. É maravilhoso? Também é. Muitas das vezes vai frutificar? Vai. Mas às vezes é chorando e gemendo. Mas Ele é bem claro, permanecer. Não é fora, é dentro. Porque quem vai fazer o tratamento em nós é Ele. Mas para isso nós precisamos querer. E isso só vai acontecer se nós permitirmos. Porque senão nós iremos sofrer as consequências. Elas podem trazer resultados frutíferos, como sermos chamados de servos bons e fiéis, discípulos que servem com dedicação, com amor, com sua vida. E aí tudo que pedimos ao Pai, Sandra, Ele vai dizer, meu bebê, como eu não vou lhe dar? Receba saúde, receba paz, receba alegria, receba mansidão, receba prosperidade, receba vidas, multiplique vidas, receberemos muitas coisas, milagres, prodígios e maravilhas. Mas o oposto a isso é o corte. É o corte. E esse corte, conforme está lá na parábola dos talentos, no último versículo, vai ser arrancado e jogado lá no fogo. E haverá choro e ranger de dente. Agradeço a Deus, mais uma vez, essa rica e abençoada oportunidade. E lhe chamo, Sandra, para ver se alguém quer aceitar a Jesus desses que estão aqui. Você pode vir? Né? E a oração final também. A gente entende essa palavra, né, que foi nos trazida nesta noite como um convite a permanecer firmes no Senhor Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, mas Ele em nós nos faz frutificar. Eu não sei se existe aqui nesta noite alguém que queira também frutificar, mas que para frutificar precisa estar nele. E para estar nele, permanecer nele, precisa recebê-lo primeiro. Eu não sei se tem aqui alguém esta noite que entende que precisa de Jesus para produzir frutos para Ele. Queria fazer um convite. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não teve essa oportunidade de fazer a sua entrega
para que Jesus, da sua vida a Jesus, para que Ele possa direcionar, para que Ele possa habitar em você, para que Ele possa te libertar dos seus pecados, e que hoje entende que precisa de Jesus e quer receber em seu coração, para que Ele faça uma mudança na sua vida, e você comece a viver em novidade de vida. Tem alguém aqui que quer receber a Cristo como Senhor da sua vida, aquele que vai estar sendo Senhor, direcionando a sua vida, dando direção à sua vida, e também sendo o seu Salvador? Tem alguém aqui? Porque se tiver, faça um sinal, nós vamos orar pela sua vida, se tiver. Mas se tiver também alguém aqui que entende que não tem produzido os frutos, porque não tem sentido que não tem permanecido em Deus, em sua palavra, mas que quer frutificar e quer fazer deste ano um ano diferente. Como diz o irmão Alexandre, sair do 0 a 0, marcar, alguma coisa. Pois é. E se tiver alguém aqui nesta noite que quer produzir frutos no reino, quer permanecer em Deus, sendo santificado por Cristo Jesus em sua palavra, que está disposta a dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ser um servo fiel. Se tem essa pessoa que sente essa necessidade, diga assim: eu quero isso na minha vida, e este ano eu não quero ser como anos passados, mas eu quero produzir para o reino. Levante também sua mão. Amém. Eu vou convidar a vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós vamos orar. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor que fala ao nosso coração, pela vida da sua serva e pela vida de vocês todos quantos estão aqui. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos, porque nós entendemos a mensagem que o Senhor quis que nós nesta noite ouvíssemos. Há um convite da tua parte para permanecer, e nós queremos permanecer no Senhor, na sua palavra. E nesta noite há irmãos em Cristo que querem, Senhor, fazer deste ano um ano completamente diferente. Um ano, Senhor, em que eles possam produzir a 2, a 100, a 1000, conforme os talentos que o Senhor deu a cada um deles. E nesta hora, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que visite estes nossos irmãos. Visite a todos nós, porque não é somente eles que querem frutificar e ter um ano diferente. Toda a igreja quer. Nós queremos, Senhor. Nós queremos dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam, e permaneçam para a vida eterna. Por isso, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, nos dê diretriz, Senhor, de como fazer essa frutificação, porque quem vai fazer é o Senhor em nós, mas que nós estamos dispostos pelo Senhor, para serem limpos pelo Senhor, para produzir cada vez mais. Nesta noite, nós queremos mais uma vez louvar ao Senhor pela tua santa palavra. Nós queremos louvar o Senhor pelas vidas dos irmãos que aqui estiveram e que em casa nos acompanharam. E que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dor alguma, esteja derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Deus abençoe, viu, minha irmã? Grandemente. Nós queremos dizer que no domingo, nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical. E vamos estar, inclusive, viu, Cris? Nós vamos estar estudando sobre mordomia. O texto que você usou aqui, muito propício dos talentos. E nós vamos entender um pouco do que é mordomia. Então, todos nós estamos convidados para que no domingo, às 9 da manhã, estejamos aqui para orar, louvar o nome do Senhor e estudar a palavra de Deus. Então, eu quero convidar todos vocês, não deixem de vir, não deixem de encorajar um outro irmão, não deixe de estar aqui. Se você pode, venha. Não fique em casa, não. Arrume sua comida no sábado, sábado de noite, ou levante um pouquinho mais cedo, porque vale a pena a gente estudar a palavra de Deus. Tá bem? Deus abençoe a todos e até lá.